Muito bem, nós estamos na 8ª aula sobre demonologia, esse estudo que traz a revelação e o conhecimento da batalha espiritual, a luta entre Deus e o diabo, os demônios que operam na terra. E nós estamos no tempo presente, no momento da luta da igreja contra o diabo. Antes da manifestação de Lúcifer, nós vimos que o diabo já opera na terra, a maldade humana já está na terra, os demônios já operam sobre a face da terra, porém Lúcifer, a pessoa, principal demônio, aquele que era só um anjo de luz, ainda não foi manifesto e ainda não reina e domina sobre a face da terra. Eu quero então, antes desse tempo, desse domínio maligno, continuar trazendo o contexto dessa batalha espiritual para os nossos dias e para o nosso momento. Quero primeiro estudar Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, Paulo começa a definir alguns valores, e eu sei que o que eu vou dizer aqui é muito questionado por muitos líderes, é questionado por muitas pessoas. Nós vamos entender melhor isso quando estivermos estudando visão da igreja, por isso eu vou ficar somente no conceito de batalha espiritual, da luta entre Deus e os demônios, tá? Então eu vou ficar só dentro desse conceito. Visão da igreja, nós vamos abrir um pouco mais, e você sabe que qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco, eu estarei respondendo às suas dúvidas, aos seus questionamentos. Efésios capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Primeira grande verdade: Jesus, na sua morte até a sua ressurreição, ele trava uma batalha espiritual. Muitas pessoas têm o conceito de que Jesus passa da sexta-feira da paixão até o domingo de Páscoa deitado e morto. É claro que Jesus, depois da ressurreição, só foi assunto ao céu, ele só subiu ao céu depois de 40 dias. Atos diz que ele passou da sua ressurreição 40 dias se reunindo com os apóstolos, ensinando e pregando a eles aquilo que era concernente ao reino de Deus. Muitos líderes, eles ensinam, e muitos teólogos, que Jesus não desceu ao inferno e sequer subiu ao céu durante esse período. Mas o que a Bíblia diz claramente e não interpretativamente, diz assim, Efésios 4, 8 diz: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Primeiro, Jesus, quando subiu ao céu, ele pegou o cativeiro, aquilo que estava nas mãos de Lúcifer. Quando o homem peca, a Bíblia diz que o diabo passa a governar, ele passa a ter o domínio. Jesus mesmo disse: o Deus deste mundo. Foi creditado ao diabo poder sobre todas as coisas. Adão, quando pecou, Adão colocou nas mãos do diabo o poder de governar e de dominar. A morte não havia até a queda. A morte, segundo a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que a morte é um demônio. A doença passa a se manifestar, doença física, emocional, espiritual, a partir da queda. Jesus não veio simplesmente para morrer na cruz e levar os salvos aos céus. Jesus veio, segundo a Bíblia, para quebrar o domínio e o poder do diabo, para desfazer o cativeiro, levar a chave da vida e da morte de volta a Deus. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia diz que um Adão pecou e todo o projeto de Deus falhou, todos pecaram junto com ele, caíram no mesmo erro. Foi necessário que o segundo Adão, que é a pessoa de Jesus Cristo, viesse para resgatar todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, quando subiu ao céu, ele levou cativo todo o cativeiro. Ele levou sobre si as dores, as maldições, mas ele pega o poder que estava nas mãos do diabo e foi dado a ele. Por que a Bíblia diz que Jesus tem um nome acima de todos os nomes? Porque Jesus conquistou isso. Jesus não veio como filho de Deus. A Bíblia diz que ele se destituiu da glória.
Ele nasceu como homem, viveu como homem, tinha todas as dores emocionais, físicas e espirituais, quanto qualquer um homem. Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia diz que ele clama e ele fala: Pai, por que me abandonastes? Jesus não veio ungido para vencer e prevalecer, ele conquistou para si a vitória. Ele não prevaleceu contra o diabo porque ele era o filho querido de Deus, ele prevaleceu contra o diabo porque ele cumpriu em essência aquilo que era a vontade de Deus, e ele prevaleceu contra o diabo. A Bíblia diz que ele prevaleceu contra a morte. A palavra do Senhor é muito clara, que Deus o ressuscitou. É importante entender que como homem, Jesus quando morre, morreu como qualquer outro homem, mas havia o poder de Deus sobre ele por causa da obediência. E na sua obediência, Jesus, quando subiu, segundo a Sagrada Escritura, ele levou cativo todo o cativeiro. Ele recebeu o poder de dar aos homens dons, talentos. Mas há uma verdade aqui no verso 9 que diz assim: ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Verso 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A Bíblia diz que quando ele subiu, antes de subir, ele desce às regiões inferiores. A Bíblia diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu. Quando Jesus Cristo veio na ressurreição do domingo de Páscoa, ele havia descido às regiões inferiores, tomado das mãos do diabo a chave da vida e da morte. Jesus cumpriu plenamente o seu poder. O diabo não deu a Jesus o poder. Segundo a Bíblia, o único lugar onde o diabo tenta Jesus, que a Bíblia diz que ele mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso te será dado se prostrado me adorares. Foi a única vez que o diabo ofereceu a Jesus, porque ele sabia que se Jesus dobra o joelho, o projeto de Deus tinha ido embora. Jesus teria falhado dentro da sua missão e dentro do chamado, da unção que Deus havia dado a ele. O que aconteceu no domingo de Páscoa, entre o sábado e o domingo de Páscoa, é que Jesus desce às regiões inferiores. A Bíblia diz que ele sobe ao céu pleno, sobe para encher todas as coisas, com governo sobre todas as coisas, com nome e autoridade sobre todas as coisas. Segundo a palavra de Deus, todo demônio vai ter que se prostrar diante dele, vai ter que confessar que ele é Senhor. O diabo não tem autoridade para resistir a uma ordenação dada em nome de Jesus. O diabo não tem autoridade para resistir ao poder que foi dado a Jesus, porque antes de subir, segundo a Bíblia, ele desce às regiões inferiores e ele toma a chave da vida e da morte das mãos do diabo. O diabo não tem mais poder. Satanás não tem mais autoridade. Bispo, o diabo perdeu a autoridade porque Cristo morreu na cruz? Obviamente que não. A cruz foi o instrumento onde as nossas dores foram tiradas. A cruz foi o instrumento onde os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. A cruz foi o instrumento pelo qual Deus nos deu acesso ao céu. A Bíblia diz: cheguemos-nos pois com ousadia, entremos diante do trono da graça, pelo sangue de Jesus. Claro que a morte na cruz nos deu direito à salvação, cancelou o escrito de dívida que estavam contra nós. A palavra do Senhor diz que as armas do diabo são mentira. Jesus despojou o diabo. A palavra despojar significa tirar as armas. A palavra despojar significa tirar a autoridade. Na cruz de Cristo ele tirou toda a autoridade e todo o poder maligno. Mas antes de subir ao céu e preencher todas as coisas, Jesus desce às regiões inferiores da terra. Jesus desce ungido. Jesus desce com a autoridade para prevalecer e apagando os erros de Adão. Jesus vem para tomar das mãos do diabo a chave da vida e da morte. Você e eu somos salvos, porque a morte não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós, a legião dos demônios não tem poder sobre nós, porque Jesus Cristo prevaleceu. Antes de subir, ele desce às regiões inferiores, ele toma para si o poder, a autoridade. Quando ele é assunto ao céu, segundo a palavra de Deus, ele já tinha autoridade para preencher todas as coisas. Então entenda o que eu quero dizer a você. A cruz não foi só um instrumento de libertação e de restauração.
Os 3 dias foram importantes, porque neles o Senhor desce às regiões inferiores, prevalece contra o diabo, e quando ele é assunto ao céu, ele já tinha cumprido todo o projeto, toda a vontade de Deus, e havia vencido o diabo. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Quem luta e vence é um vencedor. Quem vence sem lutar é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, porque o nosso Senhor Jesus lutou por nós, prevaleceu contra o diabo, destituiu o orgulho, a soberba e o poder maligno, e trouxe para si toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Nós vamos começar na próxima lição a estudar sobre Efésios 6, o que são principados, potestades, forças espirituais do mal, os dominadores deste mundo tenebroso. Deus tem muito para ensinar para você. Permaneça no seu estudo, se esforce, anseie pela palavra de Deus. Deus vai te ensinar e revelar muitas verdades nesses dias, eu creio, em nome de Jesus.